E nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre alimentar a autoestima. Para quem me conhece, né, e que me acompanha aqui em quase todas as lives, que está presente aqui praticamente todas as semanas junto comigo, sabe que eu gosto de iniciar o tema que eu vou trazer trazendo um conceito, né? Um conceito teórico, vamos dizer assim, né? Um conceito do dicionário, e depois eu trago a minha maneira de enxergar esse tema. Porque tudo que eu falo aqui tem a ver com a minha forma de enxergar e de trabalhar o tema proposto, né? Então, se a gente for olhar o dicionário, a autoestima é aquele lugar, né, que traz uma qualidade de quem se valoriza, que se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, uma aceitação, né, vamos colocar assim, dos seus atos e dos julgamentos que faz. Confia nisso, confia na sua capacidade de realizar, né, e de fazer autojulgamentos, né? E o que seria o oposto? Eu gosto sempre de trabalhar com as polaridades, e acho que algumas pessoas aqui já sabem por quê. Bom dia, Marli. Bom dia, tava sentindo falta? Que bom, nós estamos aqui juntas. Marli é uma pessoa que está sempre me acompanhando nas lives, né, Marli? Então, é um prazer ter você aqui. Aliás, é um prazer ter todas vocês, tá? Mas Marli é uma pessoa querida que tá aí me acompanhando sempre. A gente conversa pelo direct, né, Marli? Então, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas vocês também, que estão chegando aqui agora comigo nessa manhã de terça-feira. E só para lembrar, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, nós temos o programa Semeando a Confiança, ok? E às quintas-feiras, às 8h30 da noite, o programa Momento Terapêutico. Retomando aqui o nosso tema, eu vou falar sobre a baixa autoestima, né? Que é o oposto da alta autoestima. Vou colocar aqui. A baixa autoestima é aquele lugar que a pessoa não está feliz com o que ela é, que se critica muito, que se julga muito, né? Que está ligada a uma falta de confiança em si mesma, para realizar tarefas do dia a dia, para se relacionar de modo geral com as pessoas, seja com amigos, seja no trabalho, seja num relacionamento afetivo. Então, tá muito ligada a essa falta de confiança em si mesma. E por que eu sempre falo dos polos? Porque, na verdade, os polos se complementam. É como uma moeda, né? Que tem a cara e tem a coroa. E na vida, vai ter momentos que você vai se sentir com a autoestima elevada e momentos que você vai se sentir com a autoestima baixa. E sim, a gente fala autoestima ou baixa autoestima, ou baixa estima e alta estima com L, né? Autoestima com U é aquele lugar de volta para si, alto, sobre si próprio. Então, a estima que você tem, o valor que você se dá, como você se vê, qual é a imagem que você representa para você mesmo, como você enxerga as suas qualidades e também os seus defeitos. E a baixa autoestima ou a baixa estima é isso que eu tô falando aqui agora, né? É aquele lugar que você não reconhece as suas próprias qualidades, ou se você reconhece, você não confia nelas, né? Elas não são confiáveis para você, um lugar de muita crítica, às vezes, muita, vamos dizer assim, muita rejeição de si mesma, não reconhecimento dos próprios valores, das próprias capacidades. E a vida, como a vida é impermanente, né? Nós sabemos que a vida é impermanente, e numa neurose do ser humano a gente tenta controlar as coisas, nós oscilamos. É normal que o ser humano oscile, mas não é saudável que se fixe em um polo com muita força, porque a fixação em um dos polos traz desequilíbrio. Então, se você tem uma autoestima muito elevada, se ela for sincera e verdadeira,
você vai reconhecer que você também tem defeitos. Então você vai se aceitar como você é, com as suas qualidades e com as suas dificuldades. E aí você vai estar inteira. Esse é o lugar do encontro, do equilíbrio, do meio do caminho, que é o caminho mais difícil para se trilhar. Mas se você está com uma baixa estima ou baixa autoestima, é preocupante, né? Porque você deprecia a si mesma com muita frequência. E isso é muito ruim, né? Porque vai gerando, às vezes gera até depressão, mas vai gerando aquele sentimento de tristeza, de angústia, de se comparar com a outra pessoa, né? De se sentir inferior. E a gente tem que saber diferenciar a autoestima da arrogância, né? A arrogância também é uma visão distorcida sobre si mesmo e não está relacionada com a alta autoestima de verdade. A arrogância é aquele lugar da pessoa se achar maior do que ela é, de se colocar superior às outras pessoas, né? E isso não existe, porque cada pessoa tem o seu valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a verdade, né? Todo mundo tem luz e sombra. Então, quem tem de verdade a autoestima elevada, tem também uma humildade desenvolvida, porque sabe que tem qualidade sim, e que essas qualidades são verdadeiras de fato, e que você pode se pautar nela, você pode caminhar carregando elas com você, se estruturando e seguindo, né, se apoiando nas suas próprias pernas. Porém, você também sabe que você tem dificuldades e você aceita a sua humanidade imperfeita em evolução, que eu sempre digo. Então, a autoestima verdadeira é como reconhecer o próprio valor sem tentar ser maior do que é, sem tentar parecer, né, ser mais importante, maior, né, vamos colocar assim, sem tentar parecer o que você não é mesmo, sabe? Para poder receber olhares de admiração ou de aprovação, e sem tentar, e também sem tentar não, e também sem se diminuir. Então, é você estar inteira com os valores que você tem, se aceitando como você é, com a sua luz e com a sua sombra. Essa é a verdadeira autoestima, e que reconhece que tem qualidades que estão ok, e que você pode potencializar essas qualidades, e que você também tem a sua sombra, que você precisa acolher com carinho, abraçar, compreender o porquê daquelas reações, compreender o porquê daqueles sentimentos, daquelas atitudes, daqueles pensamentos, indo lá na raiz, sabe? Buscando de verdade compreender o que leva você a pensar ou agir daquela maneira. Cuidar dessa parte e assim evoluir, ok? E por que é tão importante a gente olhar para esse tema, né, da autoestima? Porque, gente, se você não der valor para você mesma, quem vai dar? Me fala, quem vai dar valor para você se você mesma não reconhece o seu próprio valor? Muito difícil. Porque você fica esperando que venha de fora, do outro, do olhar do outro, da aprovação do outro, o seu próprio valor. E isso é como andar numa areia movediça. Você em algum momento vai afundar. Por quê? Porque o outro pode não estar prestando atenção em você, ele tem a vida própria, pode gostar ou não de você, e isso não significa que você não tenha valor. E aqui eu vou usar um exemplo. Eu sou espírita e Jesus para mim é uma referência de perfeição, né? É para mim o único ser perfeito que existiu na face da Terra. Então, se a gente pensa em Jesus como o único ser perfeito que existiu na face da Terra, e mesmo assim não foi aceito, por que isso, gente? Porque as pessoas que viviam naquela época, e até hoje, tem gente que... Isso não é uma crítica, tá? Tem gente que se diz que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus. Tem gente que não tem esse parâmetro mesmo, né? Religioso, e tá tudo bem, porque tem um parâmetro no universo,
numa energia maior e cada um dá um nome para aquilo que, né? Porque é fato que existe uma força, que as coisas são guiadas, encadeadas, que existe esse lugar do cuidado, né? Do autocuidado, do cuidado geral conosco. As coisas têm uma harmonia, né? Mesmo dentro do caos, tem uma estrutura, tem um equilíbrio. Então a gente pensa que existe uma força maior do que a gente, né? Mesmo que você não chame de Deus. E aqui eu tô dando o exemplo de Jesus, porque foi uma referência de bondade, de amorosidade, de justiça e que não foi reconhecida pela maioria das pessoas. E isso não fez com que Jesus deixasse de ser quem era Jesus, um ser de luz, um ser para se tomar como referência de caridade, de bondade, de evolução, de amor, né? Então, Jesus não sendo reconhecido não perde o seu valor. Se outra pessoa não gosta de você, você também não perde o seu valor, porque o seu valor não está atrelado ao outro, o seu valor está atrelado a você mesma. Então, por isso que esperar que o outro te dê o valor que você não se dá é como andar em uma areia movediça. Em algum momento, você vai afundar, porque o outro é o outro. Ele não sabe aquilo que você trilhou para chegar onde você chegou. Ele não sabe as dores que você passou para ter as reações que você tem, né? Ele não sabe quantas noites e quanto você se dedicou para conquistar aquilo que você tem. Seja espiritualmente falando, né? Seja valores, seja qualidades, ou seja coisas materiais também, não importa. Só você sabe como foi trilhar com os seus próprios sapatos. Ninguém mais sabe sobre isso. Então você é a principal pessoa que precisa se reconhecer e se dar esse valor. Daqui a pouquinho eu leio os comentários, tá bom? Então é muito importante por isso, porque você não deve esperar que o seu valor venha do outro, mas você deve buscar esse valor dentro de você, lembrando que nós estamos aqui para evoluir sempre. Então nós vamos sempre precisar de melhorar quem a gente é, né? E não significa que a gente seja pessoa ruim por isso, muito pelo contrário. Só significa que nós estamos aqui buscando evolução, nós estamos aqui para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E não para a gente ficar estagnada, achar que a gente chegou, agora eu já cheguei aqui no meu melhor. Não, o nosso melhor precisa ser desenvolvido dia a dia. Sabe como você faz uma receita e com a prática aquela receita fica melhor ainda? Mais e mais pessoas reconhecem aquele sabor delicioso e o tempo que você gastou para construir, para fazer aquela receita. É sobre isso na nossa vida. Com a prática, né, da autoestima, com a prática e a busca do próprio valor, você vai ficando melhor a cada dia. E quanto melhor você fica, mais chance você tem de ser melhor para o outro também. Olha que legal, gente. Porque quando a gente não reconhece o nosso valor, a gente está em escassez. Existe uma falta de reconhecimento dentro de nós. Existe uma falta de valor mesmo. É como ter uma lacuna, um buraco a ser preenchido. E como tem um buraco, um vazio interior, você fica querendo que o outro preencha o seu próprio vazio. Então você fica querendo a atenção do outro, você fica querendo agradar o outro, você fica querendo ser boazinha demais para o outro achar você uma pessoa legal. E você desprende, gasta uma energia muito grande para o outro e uma energia pequena ou praticamente nula para alimentar você mesma, né? Para dar amor para você mesma. Então você está em contato com a escassez, a falta que tem dentro de você. Mas quando você equilibra esse ponto, porque também não é só fazer pelo outro, porque tem falta dentro de você e você quer compensar com recebendo o olhar do outro, e também não se achar o último biscoito do pacote, porque você não é, né? Você não é nem tão importante quanto você pensa e não tem nem tão sem valor quanto você diz para você mesma em muitos momentos. Todo mundo tem um valor, todo mundo tem luz e sombra, né? E só por você estar aqui, você tem direito de reconhecer o seu próprio valor. Cada pessoa que está nesse planeta
tem o direito de ter a estima, né? Reconhecida por si mesmo em primeiro lugar e também pelo outro. Então, esse lugar de quando você está na escassez, você se torna, às vezes, uma pessoa egoísta, porque você quer que o outro faça tudo por você para compensar a falta que você tem. Você quer olhar do outro o tempo inteiro, você quer ser importante na vida do outro, você quer que o outro só tenha olhos para você, ou que o outro atenda aos seus desejos, às suas necessidades, como uma compensação desse vazio interno. Mas quando você toma tempo e dedicação para cuidar do seu próprio valor, o que acontece? Você começa a nutrir a si mesmo e aquele vazio que estava dentro de você começa a ser preenchido. E esse vazio preenchido, você não precisa mais fazer tanto barulho, entre aspas, para chamar a atenção do outro. E genuinamente, de como você tem para dar de verdade, você está preenchido dentro, você faz pelo outro por fazer. Você faz pelo outro porque você gosta daquela pessoa, sem esperar nada em troca, nem reconhecimento. Esse é o ponto. Então, por isso é muito importante você trabalhar a autoestima, ok? Vamos ver aqui. Vou trazer um exemplo para vocês disso que eu acabei de falar, né? Vamos trazer um exemplo de pessoas boazinhas. Como que funciona uma pessoa boazinha? A pessoa boazinha, ela tem muita dificuldade de falar não pro outro, por exemplo. Ela é fofa, ela pensa em agradar o outro o tempo inteiro. Muitas das vezes ela é uma grande observadora dos acontecimentos. Ela tá sempre disposta a fazer algo por alguém, sempre disponível para o outro, muito pouco disponível para ela mesma. Porque essa falta que eu falei aqui agora faz com que ela queira fazer pelo outro, agradar o outro, para que ela se torne importante na vida daquela pessoa. E se tornando importante na vida daquela pessoa, ela seja reconhecida. E sendo reconhecida, ela ganha um valor. Só que, muitas vezes, ela complica a própria vida. Porque ela tá lá, por exemplo, você tá lá, imagina que você é uma pessoa boazinha, ou se você é uma pessoa boazinha, talvez você identifique exatamente com o que eu vou te dizer. Seu dia tá lotado, sua agenda tá cheia de trabalho, de coisas para fazer, você tem que ir no supermercado, tem que buscar aqui, tem que buscar ali, e alguém te liga pedindo um favor. No meio do dia, seu dia tá abarrotado. E aí você recebe aquela ligação e você fica ali, né? A pessoa pede o favor para você e você não tem coragem de falar não. Você não consegue falar, olha, eu não vou conseguir hoje porque meu dia tá cheio, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho outras prioridades. Você não consegue falar isso para outra pessoa. Por quê? Porque você teme que aquela pessoa perca a admiração por você, te acha egoísta, te acha uma pessoa ruim. Então, o que você faz? Embola o seu dia, complica a sua vida. E aí você se atropela, gerando estresse, gerando ansiedade. Você deixa de ver as suas próprias necessidades para atender a necessidade e a demanda do outro e assim receber um valor na vida daquela pessoa. Ser reconhecida como uma boa pessoa, como uma pessoa prestativa, como uma pessoa bacana, né? Aí tá dizendo aqui, ó, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Dizer não, gente, não é fácil, tá? É um exercício que precisa ser praticado, porque realmente não é fácil. Nós temos essa cultura, né, de que dizer não é egoísmo. E não, não é. Porque se seu dia tá lotado, como eu tô falando aqui, dizer não é dar espaço para você. Falar, olha, infelizmente, hoje eu não consigo, eu sinto muito, mas eu tô assim, eu não tenho espaço hoje para encaixar nada no meu dia. Eu tô com muitas atividades para fazer. Eu espero que você consiga quem te ajude no dia de hoje. Em um outro momento, eu posso te ajudar, mas hoje não. Quando você faz isso, você reconhece as suas necessidades, você reconhece as demandas que você precisa atender.
e você sabe, né, que você está dizendo a verdade. Você não está falando isso porque você não quer. Você está falando isso porque você não pode, né? E às vezes você está muito cansada. Quando a gente não pode, é mais fácil falar não. Quando o dia está lotado, é mais fácil falar não. Mas às vezes você está muito cansada e tem um dia cheio no outro dia, ou teve um excesso de trabalho, ou desgaste emocional, algo aconteceu e você está exausta. E aquele dia você tirou para descansar, por exemplo, para repor suas energias, para cuidar de você, para não ter pressa, para comer com calma, para ler um livro. E aí alguém te liga no meio do dia e fala que precisa de um favor. E aí o que você faz? Fica angustiada. Porque você fala assim, ai, mas eu só tô descansando. Ai, mas eu só tô lendo livro. Ai, mas não sei o quê. Eu sou uma pessoa egoísta. Não, descansar também é importante. E se você sabe reconhecer o seu valor, se a sua estima tá em dia, você sabe reconhecer as suas necessidades e atender essas necessidades. Então, sim, você pode falar, olha, hoje eu não consigo. Olha, eu tô vindo de uma maratona de atividades, de questões emocionais e hoje eu tirei um dia para repor minhas energias. Eu sinto muito não conseguir te atender. Eu te falo isso, pode até dizer, eu te falo isso com muita dificuldade. Eu falo esse não para você, assim, com um aperto no coração, mas eu realmente preciso respeitar a minha necessidade nesse momento. E você pode dizer que é difícil, tá tudo bem você dizer que é difícil. Não precisa fingir, não precisa falar o que não é. Você pode assumir aquilo que é. Esse é o ponto principal de quem tem a estima em dia. Não quer ser o que não é. Não quer falar o que não é verdade. É honesta, é sincera. Primeiro consigo mesma. E quando a gente é sincero com a gente, automaticamente a gente é sincero com o outro. Então quem reconhece o valor próprio, quem tem a estima elevada, também sabe reconhecer o valor do outro, a necessidade do outro, a importância do outro. E sabe que está todo mundo no mesmo lugar. Então, esse é um exemplo. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ai, Dani, mas é muito difícil fazer isso que você está falando. É muito difícil porque eu não tenho tempo para mim, eu tô cheia de coisa para fazer, né? Eu tenho uma carência, eu tenho uma dificuldade grande, eu não consigo falar não. São vários, como que eu vou falar aqui, obstáculos que se levantam na nossa mente quando a gente pensa em trabalhar isso que eu tô falando aqui. E é verdade, esses obstáculos são verdadeiros. Mas se você olha para esses obstáculos, você vê o seguinte, que eles trazem como uma... Imagina que você tem ali uma senha para entrar, sabe, em um lugar precioso, um lugar profundo. Então você precisa de trabalhar com você mesma uma aceitação, criar uma senha que te dê acesso a essa possibilidade. E eu vou falar como criar essa senha daqui a pouquinho, porque eu vou falar os pontos, né? Eu vou deixar aqui direcionamentos para que você possa trabalhar a sua própria estima, tá? Mas é difícil superar esses obstáculos, mas mais difícil do que superar esses obstáculos é continuar não reconhecendo seu valor, é continuar se relacionando através da carência, da dependência emocional. É continuar esperando que o outro te dê aquele valor que você mesma não se dá. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais duro com você mesma. Porque isso alimenta a escassez que eu falei ali atrás. E se você se permite, né, se você cria essa senha para vencer os obstáculos, imagina que um jogo, né, um jogo de videogame, tá? Na minha época, Atari, eu amava Atari. Para você passar para o próximo nível, tem sempre um desafio, tem sempre um obstáculo, um dragão, né? Alguém que você precisa matar, um jacaré que tá ali, sabe? E se você não fizer direito, você cai e morre, né? Um salto que você precisa dar no videogame, e se você não calcular bem, você cai no abismo. Por quê, gente? Porque é como a gente tá lá na criança, a gente aprende uma coisa e precisa evoluir. E a evolução traz desafio, a própria evolução traz desafio. E por um fator muito importante, autoestima
está diretamente relacionada ao amor próprio, tá? Não existe autoestima sem o desenvolvimento do auto-amor. O auto-amor é a base, a estrutura, o solo firme que você pisa para desenvolver a autoestima. Se você não se ama, não dá para desenvolver autoestima. Não dá para você reconhecer seus valores. Eles andam junto, amor próprio e autoestima. Andam coladinhos, um estimulando o outro. E acontece que, se eu te pergunto, é mais fácil a gente se criticar ou a gente reconhecer o amor que a gente tem e que a gente precisa desenvolver por nós mesmos? Na maioria das vezes, nós somos as nossas piores inimigas. Nós nos criticamos, nos julgamos, nos desmerecemos. Não é assim? Você fala um não, aí depois você fala assim, eu não devia ter falado isso, porque agora fulano de tal vai ficar com raiva de mim. Aí você se culpa, você se critica, né? Nós não nascemos sabendo desenvolver, nós não nascemos conectados com o desenvolvimento do amor próprio, é algo que se conquista, assim como uma criança que vai para a escolinha, né, lá pro maternal, e depois ela vai pro prézinho. Na minha época era assim, tá, gente? Hoje eu não sei porque as coisas mudaram. Vai pro prézinho, depois vai pra primeira série, né, do primeiro ao quarto período, depois do oitavo período, do quarto período ao oitavo período, depois pro científico. A gente vai evoluindo no desenvolvimento do amor próprio. A gente não nasce sabendo se amar. A gente aprende a se amar no decorrer da nossa jornada. E a maior parte dos seres que habitam a Terra não sabem se amar. Sabem se julgar, se criticar, se desmerecer. Mas amar a sombra, amar a luz, né? Porque a gente quer mostrar só o nosso lado bonito. Olha como eu sou boazinha, como eu falei aqui. Olha como eu tô bem arrumada. Olha como eu sou educada. Olha como eu sou simpática. Olha como eu sou gentil. Mas e lá quando você tá com raiva? E lá quando você tá triste? E lá quando você tá se sentindo vulnerável? Você quer esconder. Porque a gente acha que a sombra, né, é algo muito ruim, é o mal. A gente não pode mostrar pro outro porque o outro vai se assustar, o outro vai embora. Todo mundo tem sombra. Amar é amar a luz e a sombra. Amar a sua divindade, a sua humanidade imperfeita, limitada em evolução. Então a gente precisa trabalhar essa base do amor próprio, tá? E trabalhar a base do amor próprio é isso. Não é fingir, não é parecer ser quem você não é. Não é se esforçar para fazer aquilo que você imagina que o outro espera de você. Não, é ser você na sua autenticidade. É ser você com os seus desafios. É ser você com a sua tristeza, com a sua vulnerabilidade. É ser você também com o amor de verdade que você tem pelo outro. É ser você na sua inteireza. E isso é um obstáculo, isso é um desafio, isso é um trabalho é um exercício a ser realizado diariamente para que você possa desenvolver o amor próprio, ok? Então agora, pra gente entrar já no final da live, eu vou dizer para vocês alguns como se fossem uns exercícios, alguns passos, vamos chamar de passos, melhor do que exercícios. Alguns passos que você precisa dar para desenvolver e para alimentar essa autoestima, ok? Vocês são muito generosas com esses coraçõezinhos subindo, subindo, subindo. Muito obrigada, viu, gente? É muito gostoso estar aqui com vocês, trazendo um pouco do meu conhecimento e daqui a pouco eu conto um pouquinho da minha história também, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu vou colocar aqui, que eu acho extremamente importante, que a gente geralmente não... É um exercício mesmo, a gente estar nesse lugar, é estar na presença, viver o presente. Na maioria das vezes, o ser humano está apegado ao passado, né? Ou com uma saudade do passado que já passou, porque a vida é impermanente, ela passa, ela muda, é como uma água que passa no rio debaixo da ponte. A água passou, ela não volta mais. Quando ela volta, ela já se misturou com o mar, ela já voltou de outro lugar. Não é mais a mesma água, então ela passa, né? Então, na maioria das vezes, nós estamos apegados a um passado,
trazendo uma melancolia, sabe? Queria estar daquele jeito, não tô mais. Ou se culpando por algo que tenha feito. Mas a maioria das vezes a gente tá no passado ou no futuro, né? O apego ao passado gera ansiedade, gera tristeza. Desculpa, ansiedade não, tá? Falei aqui porque eu tô pensando no futuro. Olha pra você ver, aqui agora na live acabou de acontecer o que eu tô falando, né? Eu tô aqui na presença, mas eu tô pensando que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu confundi as coisas. Isso é o que acontece quando a gente não está na presença plena. E que acabou de acontecer um lapso de segundo e já voltei pra presença. Isso, pra vocês verem como que isso acontece rápido e você toma consciência. Opa, falei uma coisa que não, é ali na frente que eu vou falar, não é agora e volto pra presença. Conecto aqui agora. Então, esse é o exercício que aconteceu na prática. Vamos aproveitar aqui esse exemplo que aconteceu. Então, o apego ao passado gera tristeza, angústia, né? E pode gera melancolia e pode gerar até depressão. O apego ao futuro, né? Você ficar aqui na live pensando o que você tem que fazer daqui a pouco, no que você tem que fazer à noite, no que você vai cozinhar amanhã, no que você vai almoçar, né? Como que vai ser o final de semana, gera ansiedade. E ambas as coisas, o apego ao passado e o apego ao futuro, roubam você da presença. E se você não está na presença, tá? Fica difícil você estar consciente daquilo que você é de fato, no aqui e no agora. Fica difícil você reconhecer sua luz e sua sombra, porque você não está consciente. Você está em outro lugar, você não está aqui habitando a presença. E com isso, você perde muitas oportunidades. Tá? Você perde oportunidades que estão só aqui e agora. E um ótimo exercício para você se conectar com a presença é a respiração. Respiração consciente, concentrada, sabe? Fechando o olho e inspirando, sabendo que o ar está entrando, que você está deixando a sua barriga se encher de ar como uma mulher grávida e depois soltar o ar bem devagar, porque isso te conecta com a presença. Toda vez que você estiver preso ao passado ou muito preocupada com o futuro, volta para sua respiração. Respira, porque respirar é um ato que a gente só pode fazer aqui, no presente. Por isso te conecta tanto. A respiração que você fez ontem não resolve para hoje. Eu respirei ontem, hoje eu vou deixar de respirar porque eu vou usar o oxigênio de ontem. Não dá certo, não tem oxigênio de ontem, já foi gasto. E respirar, eu vou respirar hoje porque amanhã eu vou precisar ficar sem respirar. Então eu vou respirar e fazer um estoque de oxigênio porque amanhã de manhã eu uso esse estoque. Não funciona. Não funciona. Então a respiração é algo que te conecta com o presente, com o aqui e o agora. Então esteja conectado com o presente para que você possa saber quem de fato você é. Tá? Quem você é aqui, com tudo que você carrega dentro, com aquilo que seu corpo demonstra, com aquilo que os seus pensamentos te dizem e com aquilo que você sente nesse exato momento. Você precisa estar com esses 3 pilares muito bem fortalecidos para que você tenha a sua autoestima reconhecida, né, de fato, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é estar em presença. Eu não vou falar na ordem não, tá, gente? Não, de importância não, porque todos são muito importantes. E você vai pegar aqui aquilo que você mais precisa. Talvez você esteja em dia com alguns pontos e enfraquecida com outros pontos. Então, você vai pegar aquilo que você precisa, que você sente naquele momento que está em débito, que você precisa alimentar, tá bom? Outro ponto importante é você trocar a culpa pela responsabilidade, não se culpar. Quando você se culpa, é como pegar um carimbo, sabe? Colocar na testa, culpada, ou seja, não tem jeito pra você. Você é culpada. Você não tem valor porque você cometeu um grande equívoco. Então, você não tem valor porque você errou ali atrás. E quando você troca a culpa pelo ato de se responsabilizar, você ganha muito, você se torna autora da sua própria história. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos, sabe? Porque na maioria das vezes a gente ou se culpa ou culpa alguém, né? Eu falei assim porque fulano falou comigo primeiro desse jeito. Ou eu falei assim porque eu sou uma pessoa muito ruim. E na verdade tem vários fatores, né, que levam você a agir de determinadas maneiras. Então, não se culpe, mas se responsabilize. O que que eu chamo de se responsabilize? Por exemplo, eu gritei com alguém
Porque alguém gritou comigo. Alguém falou assim, chega pra lá, porque eu tô cansada, porque não sei o que tem, pra lá. E aí eu gritei. Vamos supor que eu perdi a paciência e gritei. Falei, você não chega aqui em casa gritando não, tá? Porque eu tô aqui na minha, na boa, você chega estressado de fora, vem gritar comigo. Alto lá, não grita comigo que eu não permito. O que eu tô fazendo? Tô gritando de volta, né? Tô falando pro outro não gritar comigo, mas tô gritando com o outro também. E aí daqui a pouco eu me culpo. Ou daqui a pouco eu arrumo uma culpa pro outro. Então, se responsabilizar poxa, mesmo que o outro tenha gritado comigo, eu posso pôr limite no outro sem precisar gritar com ele de volta. Então, eu me responsabilizo por encontrar as ferramentas internas, que pode, por exemplo, ser a respiração, que ajuda muito quando você está nervoso, você está estressado. Voltar para a respiração ajuda a oxigenar o cérebro e ajuda você a pensar melhor na atitude, fazer melhores escolhas para você. Então, quando o outro chega gritando, estressado, se responsabilize por não linkar, não vincular o estresse do outro, sabe? Não embolar no outro, no problema do outro, na agitação do outro. Se responsabilize por tomar um tempo para respirar, esperar aquela agitação do outro passar e você chegar pro outro e falar assim, fulano, ou Beltrana, sei lá, você chegou aqui gritando comigo e eu não gosto que alguém grite comigo. Então, eu vou te pedir para quando você chegar estressado, você entrar, você ir tomar seu banho, sei lá, você dá um jeito de se acalmar para não descontar em mim algo que não tem nada a ver comigo, tá? E você se responsabiliza por colocar limite e você também se responsabiliza por escolher a maneira como você vai responder o outro. A atitude de se responsabilizar te dá o poder da escolha, tá? Você pode pensar como você quer agir e você se sentir bem depois com a sua ação. E também deixar com que o outro, né, se responsabilize pelo que ele fez e também tenha uma oportunidade de conversar com você de uma maneira mais madura. Então, troque a culpa pela responsabilização. Depois, não tem jeito de ter autoestima sem desenvolver o amor próprio e a autoconfiança, porque a autoestima está totalmente relacionada com a capacidade de confiar em você, nos seus recursos, na sua capacidade de lidar com os desafios da vida, no valor que você tem, confiar que você tem valor. Então, desenvolva autoconfiança. Sem autoconfiança, nós não podemos ir muito longe, ok? A gente não chega muito longe. Outra coisa outro passo importante, não se compare com ninguém. Você é você, tem a sua própria história de vida. Você passou por muitos desafios na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta e o outro também, né? Você teve alguns benefícios e alguns desafios e você é você. Então não se compare, mas busque ser a sua melhor versão todos os dias. Ok? Paute em você mesmo, naquilo que você não dava conta de fazer antes. Por exemplo, antes você gritava quando alguém gritava com você, como o exemplo que eu dei. Agora você já consegue respirar, sentir que tá com raiva porque alguém gritou. Você fala, nossa, que raiva dessa pessoa chegar aqui descontando em mim o que eu não tenho responsabilidade. Mas você consegue respirar, voltar para você mesma, dar um tempo, né? Pensar naquilo que você quer fazer, agir como você quer agir, fazer sua escolha, depois se colocar, né? Então, desenvolva essa capacidade, tá? E para isso, você precisa ser honesta com você. Não dá pra gente fazer o que muitas vezes as pessoas fazem, sentir que tá com raiva e falar que tá tudo bem. Quero matar essa pessoa. Eu quero esfolar a cara dela no muro de chapisco. E aqui eu vou fazer uma confissão, gente. Quando eu tô com muita raiva, eu não quero matar alguém. A minha paranoia, a minha neurose, o meu lado mal, ele aparece. E aquilo que eu tenho vontade de fazer com alguém, sabe o que é? Pegar a cara da pessoa e ralar no muro de chapisco. Igual a gente rala cenoura no ralador. Quando eu falo isso, a minha mãe fica apavorada. Ela fala, pelo amor de Deus, você é muito cruel. Eu falo, tem um lado cruel dentro de mim também. Tem um lado meu que é cruel. E quando alguém me faz algo que eu fico possessa, né? Num primeiro momento, antes de eu ter a lucidez de pensar o que eu fiz para contribuir com isso, o que eu fiz, que eu permiti que a pessoa me sacaneasse,
Qual foi a minha contribuição com isso? Vem primeiro a raiva, né? Não tô ainda raciocinando, a raiva tira a nossa capacidade de raciocinar. Então eu não tô ainda consciente, eu tô com raiva, porque a pessoa, sei lá, gritou comigo chegando em casa, trazendo problema que é dela. Eu tô com raiva dela ter chegado assim, tô aqui na minha boa, na paz, trabalhando, ela chegou gritando, na raiva. Eu não tô com lucidez, eu preciso respirar para ter essa lucidez. Então o que eu falo? Que raiva. Claro que isso não é algo que me leva, né, ao nível de querer ralar a cara da pessoa na parede, mas quando eu fui traída, sim. Eu não tinha vontade de matar, eu não tinha vontade de que aquela pessoa fosse infeliz, eu não tinha passado de nada disso. Vou confessar uma crueldade aqui que eu tenho dentro de mim. A minha vontade era de ralar a cara da pessoa, né, no muro de chapisco, sabe, assim, pra ficar sangrando mesmo. E pra aquela pessoa ter cicatriz e quando ela olhasse no espelho, ela sempre lembrar de mim, sempre lembrar da atitude que ela teve comigo. Olha só, gente, que loucura, que crueldade, né? Mas sim, eu já pensei nisso. Claro que eu não fiz, obviamente, graças a Deus. Mas vem a vontade, vem a consciência, vem a lucidez. Eu falo, gente, o que vai me resolver isso? O que vai adiantar a pessoa ficar com a cara ralada lá no muro de chapisco? Nada, né? Porque sou eu que tenho que lidar com as consequências daquilo. Eu que preciso me responsabilizar. Então é sobre isso, ok? Mas você precisa ser honesta com você. Se você tá com raiva, esteja com raiva, mas não, estar com raiva é um direito seu. Mas descontar raiva em outra pessoa não é, tá? Não é. A gente precisa aprender a sustentar os nossos sentimentos, seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja felicidade, é seu. Você precisa sustentar isso e não despejar no outro aquilo que veio à tona. Por isso precisa da maturidade emocional. Então, outro ponto, desenvolva a maturidade emocional. Aprenda a sustentar os seus sentimentos, a ser honesta com você, reconhecer, abraçar o sentimento. Tô com muita raiva. O que eu faço? Eu não vou pegar a cara da pessoa e ralar no muro de chapisco, como eu falei, porque eu não tenho esse direito. Mas o que eu faço? Às vezes eu gravo um áudio pra mim mesma, não mando pro outro não. Xingando, falando, às vezes eu pego uma toalha, eu torço, às vezes eu pego uma almofada, eu soco, porque a raiva é uma energia que precisa ser colocada para fora. E aí você coloca a raiva para fora em atitudes que não vão ferir você e nem outro. Você não vai dar um murro na parede porque você tá com raiva, apesar de eu de eu conhecer várias pessoas que já fizeram isso. Na hora da raiva, em vez de socar a cara de alguém, soca a parede. Mas só que então uma almofada, que assim você não se machuca. Cuide de você, tá? Outro passo importante, perdoe-se. Errar é humano, gente. Não cobre de você algo que você não pode se dar, que é a perfeição. Errar é humano, faz parte. Então, reconheça seu erro. Peça desculpa para alguém se você feriu aquela pessoa. Peça em primeiro lugar desculpa para você mesma por ter às vezes se colocado em uma situação difícil, por não ter dado conta. Mas perdoe-se, não fique remoendo seus erros. Aprenda com seus erros, troque o remoer por aprender. Se você fez algo equivocado, que você se sentiu mal depois, como você pode aprender com aquela escolha mal feita? Aprenda com o erro e se perdoe, siga em frente. Não se martirize, não se maltrate. Isso vai alimentar a sua baixa estima e não a sua autoestima. Se você se perdoa, você também é capaz de perdoar o outro quando o outro faz algo de mal para você, né? De mal assim, que te fere, vamos colocar assim. Outro passo importantíssimo, reconheça os passos que você deu, mesmo os pequenos, porque muitas vezes a gente fica esperando uma coisa mirabolante, um passo gigantesco, né? Um ganhar na Mega Sena para poder reconhecer o valor. Não, reconheça. Se ontem eu não consegui colocar limite para aquela pessoa que chegou gritando comigo e eu gritei de volta, aí hoje eu consigo, ela chegou gritando de novo, hoje eu consigo, reconheça. Sabe, vai na frente do espelho, olhe pra você e fala parabéns. Ontem você não conseguia isso, hoje você consegue. Então comemore as suas pequenas conquistas. E as grandes também, obviamente. Mas a gente tem mania de esperar só o grandioso para comemorar. Não, comemore o passo a passo. Comemore as suas pequenas conquistas também, ok? E por último, que eu quero deixar aqui como... Por último, não, eu quero deixar mais 2 passos, porque tem outro que fecha com chave de ouro, tá? O próximo passo é agradeça. Agradeça você, por você estar onde você está, por passar o que você passou, por ter dado conta ou não, pelos aprendizados que você teve, e agradeça também ao universo por todas as oportunidades e bênçãos que ele coloca em sua vida.
Agradeço por tudo que chega, né? Através de um acontecimento inesperado, através da ajuda do outro, através de um carinho do outro, tudo que chega de bom, agradeça. Mas agradeça também os desafios, são eles que levam você adiante. São eles que te fazem crescer. Então agradeça, agradeça, agradeça. Não se esqueça de agradecer. E por último, gente, para fechar com chave de ouro, onde é que você vai desenvolver tudo isso que eu tô falando? Onde você vai encontrar todas essas ferramentas? No caminho do autoconhecimento. Não existe caminho melhor do que você se conhecer, para encontrar dentro de você a sua luz e a sua sombra, potencializar aquilo que você acha de bom, reconhecendo os valores, né, se apropriando da sua força mesmo, das suas potencialidades, e também abraçar aquela sombra que você carrega. Só existe sombra onde tem luz, ok? Só existe a sombra da árvore quando tem sol. No dia nublado que o sol não aparece, não tem sombra. Só existe a sombra do poste porque a luz está acesa. Porque se a sua luz, na sua rua, a queimar a luz, aquela parte da luz que está queimada não tem sombra. Então, se tem sombra, tem luz. Isso é um fato, ok? Então, busque dentro de você mesma reconhecer aquilo que você já traz de potência, valorizar e alimentar, e também abraçar as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas imperfeições, a sua sombra, para que assim você possa desenvolver amor próprio e autoestima. Claro, reconhecendo que nós todos temos muito para melhorar o tempo todo. Não fique estagnada, procure se melhorar dia a dia. Faça em primeiro lugar, depois você melhora, né? Isso diferencia o perfeccionismo do aprimoramento. Aprimore-se sempre, busque sempre a sua melhor versão. Não se permita paralisar, né? Se sentir pequena, mas busque crescer, tá bom? Isso vai estimular e vai alimentar a sua estima e o amor por você mesma. Então, deixa eu só comentar aqui, ver os comentários que vocês colocaram, pra gente finalizar a live. Então, ó, Dani, quando nossa autoestima está baixa, acabamos escondendo nossas qualidades por insegurança diante de pessoas com autoestima lá em cima. Como agir para isso não acontecer? Isso é insegurança mesmo, tá, Marli? Isso é você não reconhecer as suas potencialidades, o que você tem de bom, porque você está se comparando com a outra pessoa. Você não se apropria das suas qualidades, sabe? Não é que você está escondendo, é que você não confia que elas sejam reais. Você não confia que elas são verdadeiras. Porque você se compara pro outro e acha que o outro tem mais valor do que você, ou está em melhores condições do que você, né? Isso acontece muito, por exemplo, um lugar que as mulheres se comparam muito ao corpo com outras mulheres. Então, eu acho que eu tô bem no meu corpo, mas aí eu vou pra piscina. Aí eu tô dando só um exemplo, tá? Aí eu vou pra praia. Aí eu tô me sentindo bem. Mas de repente eu olho pra uma mulher que tem a barriga sarada, que não tem celulite, que tem uma cintura fina, que tem o peito em pé e que não tem flacidez e tal e tal. E aí eu olho e eu murcho. Porque eu falo, nossa, eu tô me comparando, né? E eu tô desconsiderando a idade que eu tenho, a idade que outra pessoa tem, as atividades que ela tá fazendo. Às vezes, vai lá e malha todo dia. Eu não malho nada. Aí eu fico querendo ter o corpo que ela tem sem fazer o que eu preciso fazer pra ter um corpo bom. Então, não é que você esconde, é que você não acredita nelas, tá? Você tá se comparando e se acha inferior à pessoa que você tá se comparando. Então, você mina a sua energia, perde a sua força, deixa de acreditar naquilo que você tem. Por isso que o caminho do autoconhecimento é o caminho, pra mim, mais importante pra vida, tá? E por isso a gente não deve se comparar com a outra pessoa. Se você não se compara, você já ganha muito. Ei, Tati, querida, bom te ter aqui, viu? Um carinho muito grande por você. Nessas horas, a raiva é de mim mesma, por não conseguir evitar ou responder à altura. A raiva, ela vai aparecer ou do outro ou de você mesma. Então, faz lá o exercício que eu falei, tosse uma almofada, soca um travesseiro, sabe? Chuta uma almofada, algo que não vai te machucar, grava um áudio, deixa a energia da raiva sair, porque ela é forte e potente, e depois começa a respirar para você raciocinar, para você fazer melhores escolhas para você. Não se critique não se culpe não. Lembra do perdão que eu acabei de falar aqui, tá?
Confesso que na hora da raiva, minha vontade também é de ralar a cara da pessoa no muro. Oba, boa! Pelo menos eu não sou a única sozinha louca pelo mundo aí. Tô gostando de... A Tati compartilha comigo dessa vontade de pegar a cara da pessoa e ralar no ralador. Brincadeiras à parte, gente. Confessando aqui, ó, meu lado sombra pra vocês. Tem gente que tem um lado sombra parecido com o meu. Ai, ai. Ah, olha, Marli, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês escrevendo essa frase aqui, porque eu sinto que o que eu tô fazendo aqui tá fazendo sentido pra vocês. A Marli acabou de colocar uma frase que eu sempre digo e eu fico muito feliz quando vocês colocam aqui essa frase. Todas as respostas estão dentro de nós. É exatamente sobre isso, Marli. Todas as respostas estão dentro de nós. O que nós precisamos fazer é encontrar o caminho para acessar essas respostas, né? E é isso que eu faço aqui através do método TIP na live. E é isso que eu faço de maneira mais potente, mais intensa no curso Sementes do Florescer, tá? Porque aqui eu tô falando na teoria, né, gente? A teoria ajuda a compreender, mas não resolve o problema, tá? Porque se resolvesse, a gente lia um livro e praticava na vida, a vida da gente seria maravilhosa. O que resolve a questão interna, né, no caminho do autoconhecimento é a vivência prática, é a experiência. E é exatamente isso que eu faço no curso Sementes do Florescer com as minhas alunas. Vivência prática, sabe? É colocar as pessoas, é trazer experiência para a pessoa vivenciar a dificuldade e encontrar recurso dentro dela. E aí isso tem o trabalho com a criança interior, o trabalho com o pai e com a mãe, o trabalho com os medos, reconhecimento das potencialidades. Nossa, o curso é muito rico. Não é porque é meu não, tá, gente? É porque de verdade é um relato que eu escuto das minhas alunas que fazem esse curso. Elas geralmente falam pra mim assim que o conteúdo vai além do que elas imaginaram receber, né? E traz muitas transformações. Então, fica aqui, e aí eu tenho uma novidade. A partir da semana que vem nós teremos live todos os dias, tá? Porque vem coisa boa por aí. Então, você que tá aqui comigo, fica ligada, porque nós teremos 2 semanas inteiras de live todo santo dia. Com exceção do sábado e domingo, tá, gente? Que eu também mereço uma pausa. Vocês também merecem uma pausa da minha cara, da minha voz, né? Então, nós merecemos pausa. Apesar de que vai ter um domingo que vai ter live também. Mas, fica ligado, porque vai ter live todo santo dia. E aí, me manda lá no direct. Coloca a caixinha, responde minhas caixinhas de perguntas sobre o tema que você quer que eu fale aqui. Como eu posso ajudar melhor você, tá bom? E uma coisa importante que eu tava esquecendo para fazer a preparação dessa chuva, né, de lives que vai acontecer aqui. Eu vou aproveitar o feriado e nessa quinta-feira nós não teremos live às 8h30 da noite, ok? Porque eu vou estar nos preparativos, estarei aqui a todo vapor, dedicando a minha melhor energia para trazer um grande benefício para você. Então fique de olho, não perca a oportunidade. Fica aqui bem pertinho de mim, porque já já tem uma coisa muito boa para te entregar, tá bom? Então, só para finalizar aqui, ó. Tudo que você fala faz total sentido. Essa frase não sai mais da minha cabeça e eu tento me esforçar para encontrar essas respostas. Maravilha, Marli, maravilha, fico muito feliz. Mas não se esforce, busque o caminho, tem uma ponte que leva você, da mulher que você tá hoje para a mulher que você quer chegar. Vem construir essa ponte junto comigo, é um convite que eu te faço, tá bom? Por mim, te veria todos os dias sem pausa. Muito obrigada, um carinho enorme estar aqui e ter vocês aqui comigo. Gratidão de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Pela dedicação de vocês aqui. E essa quinta não temos, tá bom? Nós vamos aproveitar o feriado, você para descansar, porque na semana que vem você vai cansar de ver minha cara. E na outra também você vai cansar de ver minha cara. Então, pausa essa semana para nas 2 próximas semanas a gente começar, a todo vapor, tá bom? Um beijo grande pra vocês, até a próxima, um ótimo feriado, um ótimo final de semana, descansem bastante e venham animadas para a próxima semana. Um beijo grande, gente, fiquem com Deus.